Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quando você está alegre com o Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor louvamos e te adoramos, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus santo, justo, é Deus fiel, é Deus maravilhoso. O Senhor tem nos visto clamar diante da tua presença. O Senhor é quem nos ouve em secreto e nos atende, ó Pai, aleluia. Estamos gratos ao Senhor por mais um dia de vida, gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de estar aqui, gratos ao Senhor, aleluia, pela bênção da maravilhosa salvação, a qual é só o Senhor que pode nos dar. Obrigado, Jesus, pela porta do escape que se nos abriu no dia do sacrifício na cruz, lá no Calvário, aleluia. O Senhor nos comprou com teu sangue puro, sangue carmesim, sangue purificador, sangue resgatador, aleluia. Te ofertamos o nosso culto de louvor, de adoração e também de gratidão nesta noite. Fala conosco, ó Pai, através dos hinos congregacional da harpa, fala também através da leitura da tua palavra, fala através da pregação do teu evangelho segundo a tua palavra. Oramos te agradecendo no nome de Jesus. Quantos pode diga amém? Podeis sentar, meus irmãos, aleluia. Bendito e santo é o nome do nosso Salvador Jesus. Nosso culto da quinta-feira, culto doutrinário, culto do ensino da palavra de Deus, culto este que foi batizado com o tema culto do pão. Jesus é o pão da vida e a palavra também é alimento. Ela é pão que alimenta as ovelhas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Convidar aqui a irmã Dari para estar adorando a Deus com o primeiro hino da harpa, e logo depois a nossa irmã Clara também vai estar adorando ao Senhor com o segundo hino da harpa cristã nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém! Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa cristã número 400. Amém? Hino 400. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Amém! Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Santo Deus. e bendito é o nosso Salvador glorioso. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar louvando a Deus com o hino da harpa de número 17. Glória a Deus. Bendito é o nosso Salvador Jesus. Amém? Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida, que eu suba pra si da vida voando sem nenhum temor, acima buscando o véu, o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido do lago, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Convido a igreja a ficar de pé. Você que trouxe a Bíblia, a palavra do Senhor, procure aí livro do profeta Jonas. Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. É um dos profetas menores da antiga aliança ou da primeira aliança, né? Aleluia. Que também é conhecido como o Velho Testamento. Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 1, 2 e versículo de número 10. Então nós vamos ler 3 versículos. Jonas capítulo 2, versículo de número 1, 2 e o versículo de número 10. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem achou aí Jonas capítulo 2, diga glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor como temos o costume. Eu leio o versículo, a igreja leu o outro. Jonas capítulo 2, versículo 1 está escrito assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Versículo de número 10, todos. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Diga glória a Deus. Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, graças te damos, ó Pai maravilhoso, por esta palavra. Pai, nós sabemos que a oração resolve. Quando o crente ora, o Senhor ouve. Quando a igreja clama, o Senhor faz maravilhas. O Senhor intervém até em coisas que já estão decididas. Mas se a igreja orar, o Senhor reverte o quadro, o Senhor muda a situação, o Senhor é poderoso até mesmo para ressuscitar mortos para a glória do teu nome. Pai, faz maravilhas e nos ensina a buscar a tua face cada dia mais. Assim oramos te agradecendo no nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do nosso Salvador Jesus. A Ele, irmãos, a honra
somente a Ele a glória, somente a Ele o nosso louvor, somente a Ele a nossa adoração, somente a Ele o nosso coração, a nossa mente, somente o Espírito dEle para habitar em nosso corpo, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou, foi Ele que nos resgatou. Está escrito, Ele nos tirou de um charco de lodo horrível, e nós estávamos atolados nesse charco do lodo. Simboliza o quê? Nos desejos e nas vontades de nós mesmos, da nossa carne, e também na vontade do inimigo de nossa alma. Lembre-se disso, existem essas duas coisas: a vontade da carne, a operação da carne, e também a ação dos demônios de Satanás, que é o inimigo de nossa alma. Amém? Glória a Deus. Mas Ele nos resgatou. Jesus foi lá, aonde ninguém quis ir te buscar, Jesus foi lá e te buscou. Aonde ninguém quis ir me buscar, Jesus foi lá e me trouxe para andar junto com você na presença maravilhosa dEle, e me fez a mesma promessa que Ele te fez, que Ele voltará para nos buscar um dia. E eu estou aqui aguardando o retorno dEle. Quem mais? Aleluia. Ele vai vir, irmãos. Já pregaram tanto que Jesus não vai voltar, mas mesmo assim o povo permanece firme na promessa. Que povo, pastor? Nós, o povo de Deus. Nós permanecemos firmes na promessa que Ele fez. Ele vem nos buscar. Tem muitos que hoje já não são mais cristãos, deixaram de acreditar nesta promessa. É que um dia iremos nos encontrar com Ele, mas não da maneira que os ímpios que vivem nas suas práticas deliberadas do pecado também um dia hão de se encontrar com Ele. Nós iremos nos encontrar com Ele no momento em que Ele vier nas nuvens, e Ele vai nos chamar, aleluia, e rapidamente seremos elevados até a presença dEle. E logo depois, nosso corpo será transformado no corpo como os dos anjos, um corpo que não se corrompe, um corpo como muitas das vezes nós imaginamos, um corpo de luz, né? E estaremos com Ele para toda a eternidade. Para sempre estaremos com Ele. Pastor Elvis, qual é o tempo da eternidade? É o tempo que não se mede, porque a eternidade não tem começo e também a eternidade não tem fim. É um tempo a qual Deus está no meio dele, e Deus comanda a eternidade. É dele a eternidade, e é com Ele na eternidade que os fiéis hão de existir para toda a eternidade. Quem acredita nessa promessa, levante a mão e glorifica o nome dele. Glória a Deus. Presbítero Fábio, na oportunidade, ministrando uma breve palavra, se quiser, e uma oração em favor dos contribuintes, e logo depois nós vamos contribuir, e a missionária Evelyn vai estar adorando a Deus com mais um hino da harpa para que nós possamos contribuir. Aleluia. Adicione. Pode ser, pastor. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. O Salmo 150 ele é bem curtinho e ele fala assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém, meus irmãos?
e louvemos ao Senhor agora também com as nossas finanças, que nós possamos reconhecer neste momento que é Ele quem abastece os nossos celeiros, que é Ele quem manda a providência para a nossa casa, que é Ele que tem feito tudo em nossa vida, amém? Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, queremos te agradecer, Pai, por estarmos reunidos na tua casa, na tua presença para adorar o teu santo nome, Senhor. Certamente o Senhor tem recebido os cânticos, os nossos corações, e agora também receba as nossas ofertas, Senhor. Aquele dizimista, que ele possa ter certeza que ele está depositando tesouro pela grandeza do teu nome, meu Pai. Aquele que cumpre voto, Senhor, que ele saiba que a tua obra é verdadeira neste lugar, e que o Senhor possa fazer com que todos entendam, Senhor, quais que são os teus propósitos. Tu és benevolente, Senhor. O Senhor nos livra do materialismo, do egoísmo, de todas as coisas más que o nosso coração tem se consumido por isso. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre a vida da tua igreja, e que todos, Pai, possam te reconhecer e te adorar neste momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com o hino da harpa cristã 564. Glória a Deus. 564 da harpa cristã. Vamos todos juntos adorarmos ao nome do nosso Deus nessa noite. Glória a Deus. Quem sabe, adora. Se das vidas vagas procelosas são, sim, com desalento julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos, dizem de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesadas que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, dizem quantas recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão fim. Contas bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina mão.
vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Fique de pé mais uma vez, pegue aí a sua Bíblia, procure mais uma vez o livro dos Salmos, Salmos de número 120, glória a Deus. Livro dos Salmos, Salmo de número 120, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo, louvado e exaltado é o nome do nosso maravilhoso Salvador Jesus, glória a Deus. Livro dos Salmos, Salmo de número 120, o salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Aleluia, glória a Deus. Salmo de número 120, aquele que achou, diga amém. Amém. Verso 1, está escrito: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar. Pode sentar. Aleluia. Louvado seja o nosso Salvador Jesus. O salmista, ele nos declara dizendo, ele disse, na minha angústia, ele disse, eu estava angustiado. Quando eu estive angustiado, ele diz, clamei, busquei, clamei mesmo ao Senhor, mas eu não clamei a um Senhor qualquer, eu clamei ao Senhor Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu estava angustiado e clamei na minha angústia na presença do Senhor, e ele diz, e o Senhor, ele ouviu o meu clamor. Existem situações na nossa vida, irmãos, que não dá tempo para nada, é nós e segura na mão de Deus e vai. Tem momento na nossa vida, irmãos, que não dá tempo de armar, de preparar uma estratégia. De repente, quando a gente se depara a situação, e o que é que eu vou fazer? O que é que se faz no momento que repentinamente surge uma situação? Nós temos exemplos, eu posso citar exemplos bíblicos de homens e de mulher também. Nós temos o exemplo de Davi. Esse salmo não é de Davi que a gente leu. Davi um dia está pastoreando as suas ovelhas e de repente ele se depara com uma situação. Que situação? Em que uma besta selvagem estava para tirar uma das suas ovelhas, e não deu tempo dele armar, de preparar, fazer uma estratégia, não, ele teve que agir imediatamente, que foi o quê? Ele perseguiu aquela fera, instantaneamente, quando ele a identificou, buscando tragar uma das suas ovelhas, e ele mesmo disse que ele pegou aquela fera, aquela besta selvagem, e ele feriu de morte aquele animal. Não deu tempo dele criar uma estratégia, elaborar uma tática. Foi o momento, e ele teve que agir. Sansão está caminhando, vai na rodagem, na estrada, quem sabe cantando, assoviando, se lembrando de alguns episódios. De repente, outra besta selvagem pula nele,
Quando ele, de repente, ele ouve o rugido, e quem sabe ele vai virar-se para... Aquele leão já estava se arremessando sobre ele. E aí, o que ele teve que fazer? Não me pegue agora. Não, agora eu estou despreparado. Não, negativo. Sansão lutou, se a fera pulou nele, ele pulou também feroz na fera. E a batalha se travou instantaneamente. E prevaleceu o mais forte. Sansão lançou mão da barba daquela fera e rasgou pela mandíbula, e saiu vitorioso para a glória e para louvor do nome do Senhor. Se não me falha a memória, me surge aqui na mente um dos valentes de Davi, acho que é o Josebe Bacebete, se não me falha a memória. Se estou errado no nome do indivíduo, me perdoe, mas ele era do exército de Davi. Está escrito que um dia, no inverno, ele buscou refúgio em uma caverna, e quando ele entrou na caverna, está escrito que lá dentro ele se deparou com 2 bestas selvagens das terras de Moabe, 2 leões de Moabe. E o que ele teve que fazer? Perna para que te quero. Depois eu volto para resolver esse negócio. Não, ele já estava na situação, não deu jeito. Não tinha mais o que fazer, a não ser tomar na sua mão o seu cajado e ir de encontro com as feras que vinham já de encontro a ele. E na batalha, mais uma vez, do homem contra uma besta selvagem, prevaleceu o homem de Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E está escrito que ele venceu, e por causa disso ele foi um dos listados entre a guarda mais chegada do grande rei Davi. Há momentos que não vai dar tempo de você buscar abrigo, refúgio. Não vai dar tempo de você traçar um projeto, um plano. Vai ter momento que você vai se deparar com a situação, e também está escrito que se te mostrares frouxo no dia da peleja, da batalha, outra passagem fala, mudando a palavra, no dia da angústia, o Senhor não terá alegria em você. Não terá prazer em você, o Senhor. Haverá situações ainda em nossa vida que, quando percebermos, estaremos envolvidos nela. O salmista, ele diz que um dia ele esteve angustiado, e no meio da sua angústia, no meio do pavor, a única reação que ele teve, a única estratégia que ele teve foi fazer o quê? Buscar o Senhor, clamar na presença do Senhor, aleluia. E ele disse: o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu. Diz-se por aí que a angústia, ela é uma das parentas da depressão. O deprimido, ele já diz o nome, depressão, é uma baixa. Vai aí, os motoristas aí, principalmente das BRs, das rodovias, sabem muito bem do que eu estou falando. Volta e outra nós nos deparamos com uma placa à margem da via, nos alertando sobre uma baixa na pista, uma depressão. E que, se o condutor não tiver cuidado, ele pode pagar com a própria vida, e ainda pode levar outras vidas junto com ele no momento. Depressão. E disse que a pessoa deprimida, ela está angustiada.
ela está vivendo um momento que não, literalmente falando em palavras, não dá para medir a que ponto da angústia da alma a pessoa está. Vontade de comer não tem, de beber não tem, de sair não tem, de ver pessoas não tem. É uma baixa na vida. Esse salmista aqui começa uma parte interessante da Bíblia. No Salmo de número 120, vem até o Salmo de número 134, que são os salmos cantados nas peregrinações de Israel. Na primeira aliança, quando Israel, eles tinham que ir a Jerusalém, principalmente os homens. Detalhe, principalmente homens que eram o primeiro de um casamento, ou seja, o primeiro homem que nasceu da união de um macho e de uma fêmea, porque é o único jeito de procriar, é o macho com a fêmea, um homem e uma mulher, o leão e a leoa, o urso e a ursa. Não tem outro jeito. Então todo primogênito era dever dele, chamamento divino pela lei. Venha a Jerusalém em uma das 3, ou se não nas 3 solenidades anual, para apresentar-se diante de mim na cidade do grande rei, Jerusalém. E quando eles saíam dos seus vilarejos, das suas cidades, alguns judeus estavam fora do país, ele tinha que ir. E eles saíam pelas estradas, pelas águas, andando a pé, em cima de animais, jumentos, bois, nas naus, em cima de carros. E eles cantavam exatamente esses salmos, salmos dos degraus. Salmo de romagem, romaria, é a mesma coisa, salmo de peregrinação. Eram cantados nas viagens, se deslocando a Jerusalém e no deslocamento de Jerusalém para casa. Salmos dos degraus, subindo as escadas do templo, cantavam, louvavam, salmodiavam na presença do Senhor. Então esses salmos, eles são um alerta direto quando a gente estuda a história da compilação desses salmos, degraus, romagem, para que jamais venhamos perder o espírito de adorador, o espírito de adoração da nossa vida, porque nós estamos em uma peregrinação nesta terra, estamos em uma viagem nesta terra, aleluia, e a qualquer momento iremos começar a subir as escadas do templo da eternidade do nosso Deus, aleluia, oh glória. E o salmista, ele estava vivendo uma angústia tão grande, ele dá descrição no salmo do tamanho da sua angústia, de como ele estava se sentindo, e ele faz comparações até com coisas que não era habitual de Israel, do costume da nação de Israel, dos hebreus. Verso de número 4, ele disse assim: flechas agudas do valente, com brasas vivas desimbro árvore, flechas agudas, afiadas, e o zimbro é uma madeira que quando queima e faz dela carvão, ele se torna um carvão mais sólido, mais firme, e ele tem de aquecer mais alguns graus
do que outras madeiras corriqueiras de Israel, bíblico. Então o salmista está passando por uma angústia tão grande que ele faz esta comparação. É como se ele dissesse assim: a minha angústia é tão terrível e pavorosa que eu me sinto debaixo de uma chuva de flechas, e que na ponta elas trazem brasas em chamas, e essas pedras de brasas são produzidas nada mais, nada menos que da madeira do próprio zimbro. O povo ouvia e entendia imediatamente a gravidade do pavor, da angústia que o salmista está vivendo, sentindo, passando. Verso de número 5, ele clama ainda mais dizendo: ai de mim. Ai é sinônimo de dor. Todos nós, desde a nossa infância, quando batemos, quando furamos, ferimos, cortamos, ao sentir a dor, imediatamente o som sinônimo da dor é o que? Ai. Então o salmista, além de dizer que ele está sentindo-se em angústia, em ponto dele comparar: eu estou recebendo uma chuva de setas que estão abrasadas, e as brasas são produzidas pela madeira do zimbro. Ele deixa nos entender que essas setas, algumas ele não conseguiu se desviar, algumas feriu ele, porque ele clama dizendo: ai de mim, está doendo, a angústia é grande, eu estou sofrendo, eu estou aprisionado, eu estou angustiado terrivelmente, e dói, fere, machuca, eu sofro. Rei Namassura Canchui de Caso. Aleluia. Tenta imaginar, irmãos, a situação. E ele diz: saí do meio do meu povo, fui para as terras de Meseque. Terra de Meseque é a terra de um povo. É um povo que é derivado de Abraão, do seu segundo casamento. É a terra de um dos filhos de Abraão no seu segundo casamento, depois da morte de Sara. Ele diz: eu me sinto distante da pátria, eu estou distante de casa, eu estou solitário, eu estou refugiado. Ele diz: eu habito nas tendas de Quedar, tendas negras. As tendas dos filhos de Quedar eram tendas tecidas por fios de cor negras. Tenta entender. Ele diz: eu estou angustiado a ponto de eu sentir dores, a ponto de eu sentir o fogo abrasador das flechas da angústia, dos açoites de quem quer e tem prazer em me ferir. Eu me sinto isolado como os refugiados de Quedar. Eu me sinto habitando como um nômade dentro de uma tenda negra. Glória a Deus. Olha a situação deste homem. Olha a situação que envolveu a vida desse salmista. Porque esse salmo ele não desceu do céu. Ele não foi, caiu um pedaço de pergaminho do céu e alguém ajuntou e disse: eu vi cair do céu isso daqui, ó, é uma revelação de Deus. Não, esse salmo saiu de dentro das entranhas de um homem, de dentro das entranhas de um personagem hebreu que estava sofrendo, que estava sendo bombardeado
e que ele buscou refúgio na presença do eterno Deus vivo. Aleluia, oh glória, bendito é o nosso Salvador. Eu citei exemplos bíblicos de homens que, ao se deparar com situações, não puderam fazer nada, a não ser bater de frente com leões. Davi se deparou com Golias, e Golias foi de encontro com Davi, e Davi não teve tempo, ele teve que se apressar também para bater de frente contra o gigante. E o menino venceu o gigante, porque o menino tinha um pacto com Deus vivo, o pacto da circuncisão, aliança de Deus com o homem e do circuncidado com o seu Deus, para a glória do nome dele. Houve momentos, como por exemplo, de um dos reis de Israel, por nome Manassés, que em vez dele bater de frente, ele vai se deparar com o mundo totalmente inverso desses personagens que eu te citei. Ele está dentro de uma masmorra, sem vestes reais, sem trono, sem cetro, sem coroa, sem servos, sem pompa alguma. Mas para ele Deus deu tempo dele traçar uma estratégia. E qual foi a estratégia de Manassés, pastor? Foi humilhar-se perante o Deus do céu e da terra e fazer contínua oração para que Deus pudesse o ouvir e mudar o seu cativeiro. Aleluia! Jonas, lemos Jonas hoje aqui. Ele se deparou com uma situação e deu tempo para ele buscar uma estratégia. E disse: eu não vou a Nínive, e a minha estratégia é que eu pego o meu dinheiro, eu vou ao cais em Jope, eu compro a passagem e eu navego para Tarsis. Tempestade, homens sofrendo, Jonas lá embaixo no porão, agarrado ao sono. É despertado, é levado escada acima, está lá no meio dos marinheiros e outros, e ele também tem tempo de entregar a estratégia aos demais e ao comandante. Pode me jogar nas águas, que o problema vai se resolver. E ele diz: a estratégia que eu tive quando eu estava sozinho, debaixo das águas do oceano, dentro das entranhas do grande peixe, a minha estratégia foi clamar ao Senhor. Capítulo 2, versículo 2 do livro de Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor. Aleluia. E nós lemos no versículo de número 10 que Deus deu ordem àquele peixe e o peixe vomitou a Jonas. Totalmente contrário dos outros personagens. Daniel deu tempo, ele foi orar. A palavra descreve dizendo que ele era o personagem de seus dias, que ele tinha prazer em orar 3 vezes ao dia diante do Senhor. E no dia que ele foi jogado dentro da cova com os leões, Davi abateu o leão, Sansão abateu o leão, o guerreiro de Davi abateu o leão. Daniel foi orar na presença de Deus, e Deus aquietou a ira e parou a fome daquelas bestas selvagens trancadas dentro daquela cova. Tem coisa que é para você agir. Tem situações que Deus te faz se enfrentar cara a cara, repentinamente, que é para você agir. Mas tem coisa que não dá para a gente fazer nada. Daniel não tinha o que fazer, e ele foi para dentro da cova com todos aqueles leões. A única coisa que deu para ele fazer foi a mesma coisa que Manassés fez: orar ao Senhor. Então Deus entrou com uma providência, porque aquele negócio era para Deus. Aleluia!
E o que é para Deus, homem nenhum dá conta de realizar, de fazer. E o que Deus disse que é para mim e para você, Ele não vai mover uma única palha para poder resolver o problema. Simplesmente Ele deixou na nossa mão para resolver. É assim. Existirá coisas na tua vida que é só Deus que pode fazer. Só Deus para resolver, só Deus para interferir, só Deus para agir, só Deus para abençoar. E haverá ainda situações na tua vida que Deus ficará assim: já te dei do meu espírito, já te dei do meu conhecimento e da minha sabedoria, já te capacitei para lidar com essa situação, já entreguei para você tudo o que eu sei que é necessário para você agir nessa situação. Foi assim que Ele fez com Débora, com Baraque, com Jael. Foi assim que Ele fez com Abraão e os seus 319 ou 18 guerreiros, se não me falha a memória também. Foi assim que Ele fez com Gideão. E Deus deu vitória a esses homens. Deus deu vitória. Um dia chegou alguém na porta do profeta, lá embaixo da montanha onde o profeta morava, em cima, e disse: desce. Ele ia, pode descer. Desce, porque o rei mandou te prender. Desce, homem de Deus. Foi o momento, não dava tempo para nada ali, ele estava cercado. Ele disse: então é verdade que eu sou homem de Deus? Então que desça fogo do céu e consuma-te a ti e aos teus 100 soldados. 101 queimados instantaneamente para a glória e louvor do nome de Deus. Outra feita, o profeta dentro da tenda de novo. De repente o seu criado acorda pela manhã, Geazi, agora Eliseu. Aí o profeta, o aluno do profeta olha para fora e diz: meu Deus, eu acho que hoje vou ver Abraão cara a cara, só pode. Aí o que ele viu? Tinha um grande exército em volta da tenda deles. Ele volta, entra e diz: meu senhor, estamos cercados. Meu senhor, o exército está aí, o exército da Síria está aí, e vieram nos capturar. Ele disse: está aí? Sai lá fora de novo, vai lá olhar, veja bem quem é que está à nossa volta. Você está pensando que estamos sozinhos aqui em cima da montanha? Você está pensando que Deus nos deixou a mercê? Porque Deus já tinha revelado para ele há tempos que ele não estava sozinho na jornada, que ele havia recebido aquela porção dobrada tão desejada, que um dia ele clamou, ele orou a Deus. Deu tempo de traçar a estratégia. Ele tinha orado, intercedido, buscado. E o aluno sai lá fora e volta agora muito mais espantado do que na primeira vez. Porque na primeira vez ele viu o exército de homens. Na segunda vez ele vê um exército de seres celestiais que estava ao redor daquela tenda. E foi assim que durante o tempo da vida desses homens, aquele exército nunca mais voltou para tentar qualquer coisa contra a nação de Israel, porque deu tempo. Lembre-se disso. Haverá situações que não dá tempo de: peraí, eu vou ligar para o pastor. Negativo, não lembre de mim não. É você. Te arruma por lá. Agora, se você entender que precisa de ajuda, aí você liga para mim. E a gente vai lá cooperar junto com você, para que o nome do nosso Deus seja glorificado na obra, porque Ele é fiel. Agora vai ter momento que vai dar tempo, mas igual uma pregação, dá tempo de, entendeu? De ler, de estudar, de elaborar uma mensagem. Mas vai ter tempo que a gente vai estar no culto e de repente o Espírito Santo vai falar com o líder.
Hoje quem prega é o pastor Elvis Sabino. Igreja, fica de pé, vamos orar para receber o servo do Senhor. Aí 1,20 m só de canela, tremendo, mas que é tudo. Mas a gente tem que ir, é o momento. Não tem como, pastor, amanhã, no próximo culto. Não, é Deus está falando para hoje. Hoje quem vai pregar é o Samuel. Está acordado? Está nada. Não, mas chama o pai, é melhor. Não, é você. E a gente vai ter que dar conta do recado. Você vai ter que dar conta. Porque se a oportunidade é franqueada, é dada, é porque Deus já investiu o que era necessário para você se dispor a ser usado nas mãos dele. O salmista, em meio a toda angústia, minha alma, verso 6, para encerrar, minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Ele diz: eu sou um homem de paz, pacífico sou eu. Ele diz: eu sou de paz, mas só de eu abrir minha boca o povo já me odeia, já faz guerra. E era por isso que ele estava sofrendo. Mas olha que coisa linda, irmãos, é ele dizer, primeiro ele vai dar testemunho. Ele deveria, se na lógica nossa, na compilação de uma composição, de uma música, um cântico, uma história, né? Ele deveria colocar o início no final, que é o que? Clamei e o Senhor me ouviu, busquei e o Senhor me respondeu, pedi e o Senhor me deu, bati e o Senhor abriu a porta. Mas tudo é feito da melhor maneira e é para a glória e para louvor do nome do nosso Deus. Então nós temos aqui o exemplo deste homem, que ele angustiado esteve, mas em meio à angústia ele não abandonou a fé, ele não largou a fé, ele não deixou a presença de Deus, ele não foi buscar alento, consolo, conforto no mundo, ele não foi buscar alento no álcool, no tabagismo, na prostituição. Ele diz: na minha angústia, a única coisa que deu para me fazer foi insistir na presença de Deus e buscar a sua face. Triste é quando alguém na luta, na prova, na escassez, na angústia, em vez de buscar mais a presença de Deus, resolve a se distanciar de Deus. Fique de pé. Abacuque, o profeta Abacuque, ele vai falar uma palavra interessante, que ele vai dizer que houve um momento da vida dele que ele estava clamando. Abacuque 1:2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Entendeu aí? Olha a deixa entre linhas desse verso. Ele diz: Senhor, não sei até quando, mas que eu não vou desistir de clamar, eu não vou. Aleluia. Ele diz: eu não sei até quando, mas que eu vou persistir em te buscar, eu vou. Entendeu? Ele está dizendo: até agora o Senhor não me ouviu, eu não vou clamar mais nisso. Ele diz: Senhor, eu quero saber, até quando que eu vou clamar? E ele encerra o seu livro falando que por sua insistência, ainda que as coisas não vá bem, ele diz: a minha fé me faz acreditar que o Senhor fará dos meus pés como de uma coça, e o Senhor me fará alcançar as minhas alturas, me fará transpor e além dos meus limites. Isso é fé. Aleluia. Fé.
Levante a sua mão. Não desista, não pare. Jesus te ama. Jesus te quer no céu com Ele. Ele pagou por você o preço. Derramou o sangue carmesim dele por tua alma. Quer ver você dar certo mesmo? É só você abandonar o eu e aderir o Ele na tua vida. Pronto. Não precisa de mais nada não. Só confia nele. Busque primeiro o reino dele, que é do céu. E fique tranquila, porque todas as demais coisas Deus vai te acrescentar. Todas essas demais coisas, perdão, é o que ele descreve lá no capítulo 6, lá na pregação do Sermão da Montanha de Mateus, né? Então ele está falando aí de roupa, de calçado, de comida, de abrigo. Ele diz: busque primeiro o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas Deus te acrescentará. Levante a mão. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor oramos te agradecendo nesta noite por esse culto de louvor e adoração. Bendizemos o teu nome, ó Deus de milagre, ó Deus de paz, ó Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de extraordinário, Deus que vê os seus filhos quando entra no quarto e fecha a porta após si em secreto. O Senhor vê e o Senhor responde. Continua com as tuas filhas, fortalecendo-as, com os teus filhos, continua também fortalecendo-nos, nos livra do mal e revela a tua glória ao seu tempo sobre a nossa vida. Recebe o nosso culto de louvor e adoração na noite de hoje. Vai conosco onde vamos ao sair daqui, e que as coisas vá bem cada dia mais com cada um de nós. Assim oramos te agradecendo no nome do Pai e do Filho e também do poderoso Espírito Santo. Quem concorda diga amém. Amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, e todos digam amém. Dê uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Aleluia. Está encerrado. Agora vem aqui à frente, que eu quero ministrar uma unção com óleo sobre a sua cabeça. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Consagre esse azeite. Abençoa a vida da tua filha. Dá força e capacitação para a tua serva cada dia mais, em nome de Jesus. Abençoa o teu filho, Jesus. Força, graça, capacitação e sustento na fé do teu filho, no nome de Jesus. Abençoa, Jesus, teu filho. Cobre com teu sangue. Livra de todo mal e dá vitória, em nome de Jesus. Abençoa a tua filha, Jesus. Protege, livra, guarda, sê com ela, Senhor. Faz a obra maravilhosa. Eu abençoo a vida da tua filha no nome de Jesus. Abençoa a tua serva, Jesus, cobrindo com teu sangue, livrando de todo mal e fortalecendo no nome de Jesus.